Oi, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar sobre uma história de ficção que todo mundo pensou que era verdade e entrou em pânico. Aproveitei que a gente tá em época de Halloween, se tudo der certo esse vídeo vai sair um pouquinho depois do Halloween, pra comentar esse caos que rolou na TV britânica há 27 anos, mas eu acho que influenciou muito as histórias de terror até hoje, causou um pânico ali entre os ingleses e mostra muito pra gente como que é difícil às vezes diferenciar o que é verdade e o que é ficção, até que ponto deve ir nossa confiança nos veículos tradicionais de mídia e também até que ponto eles têm a responsabilidade sobre o que eles exibem ou não. Tô falando de uma história chamada Ghostwatch, que foi exibida no Halloween de 1992 na BBC. E o grande problema disso tudo é que era um programa de ficção, um pouco apresentado como se fosse verdade, e as pessoas acharam que realmente era uma história sobrenatural e se assustaram com isso. O resultado foram mais de 30 mil ligações no telefone da BBC e a própria rede de televisão fingindo que isso nunca existiu, negando a existência de Ghostwatch por praticamente uma década. Eu achei essa história muito interessante e quis trazer aqui pra vocês. Mas antes de começar a contar pra vocês o que foi tudo isso, eu queria dar créditos aqui. Eu descobri essa história em um vídeo do YouTube em inglês, que eu vou deixar linkado aqui na descrição, e foi a partir dele que eu quis pesquisar esse assunto, entender mais sobre Ghostwatch, assistir ao programa e aí trazer esse conteúdo em português pra vocês. Mas caso vocês queiram ver esse vídeo que me inspirou, tem aqui na descrição. Ok, então o que foi Ghostwatch? Ele foi um programa exibido na noite de Halloween de 1992 na BBC, com uma estrutura que parecia muito um programa ao vivo. E se dizia um programa ao vivo, mas é um pouco complicado dizer isso porque na verdade não era um programa gravado que se apresentava como algo real. Ele poderia cair um pouco no conceito de mockumentary, que existe muito hoje em dia, que pra quem nunca ouviu falar, costuma ser aportuguesado como mockumentário, e é basicamente um documentário de brincadeirinha, ou um reality show de brincadeirinha. Não necessariamente é no sentido de ser uma comédia, às vezes pode ser, tipo Borat, mas tem alguns que simplesmente colocam uma ficção com uma estrutura de filmagem ou de apresentação que lembra um documentário ou um programa jornalístico. E foi o que aconteceu no caso de Ghostwatch. A partir do momento que o programa começava e tinha os créditos e tudo mais, ele parecia um programa ao vivo. Ele era apresentado, inclusive, pelo Michael Parkinson, que era um nome muito conhecido da TV britânica. Ele era apresentador de talk shows, jornalista e tudo mais, então era um nome que dava credibilidade pro programa. Imagina como se alguém chamasse o Pedro Bial, por exemplo, ou William Bonner para apresentar um programa, dizendo que é um programa ao vivo, que eles vão investigar o paranormal e tudo mais. Você talvez não pense que é uma ficção, assim, logo de cara. E o Michael Parkinson não era o único famoso que apareceu nesse programa. Tinha também a Sarah Greene, que é uma atriz que era conhecida por apresentar programas infantis. Então ela entrou nesse programa também, junto com o Craig Charles, que era um outro ator também conhecido da TV britânica. E todos eles estavam interpretando a si mesmos, ou seja, era um roteiro de ficção, mas eles estavam agindo como se eles estivessem agindo na vida real. É meio confuso. Mas o que era a proposta? O Parkinson ficaria no estúdio, enquanto o Craig e a Sarah mostrariam ao vivo, teoricamente, uma casa mal assombrada. E o desafio seria eles passarem uma noite nessa casa mal assombrada no Halloween. Enquanto isso, o Michael Parkinson ficaria no estúdio, junto com uma especialista em assuntos paranormais. Eles discutiriam o que foi mostrado ao vivo na casa e também iriam interagir com o público. Então o público podia ligar num número, que eles falaram, liga nesse número pra você contar suas experiências com o sobrenatural, suas histórias de fantasmas e tudo mais. É claro que, como eu falei, o programa era gravado previamente, então todas as vozes que foram ao ar, como pessoas que ligaram, foram também encenações. Era mais pra dar essa ilusão de que era algo ao vivo. Mas por que esse programa assustou tanta gente? Porque por enquanto parece só um programa normal, né? O que acontece é que existe esse desafio de passar a noite na casa mal assombrada e ao longo do episódio, coisas mais e mais estranhas vão acontecendo. As pessoas começam a perceber que tem alguma coisa estranha por ali, sabe? É uma casa em que mora uma mãe e 2 filhas e elas dizem que são assombradas por um poltergeist, que elas apelidam de pipes, que é canos, porque quando ele aparece, né, quando ele faz coisas pela casa, elas ouvem um barulho de batida que parece problema de encanamento na casa. E aí no começo tá todo mundo, vamos passar então essa noite mal assombrada, hahaha. Até o Craig Charles, ele se tranca no armário pra dar um susto na Sarah quando eles estão na cozinha, sabe? Começa numa coisa muito assim, vamos passar a noite aqui, paranormal não existe. Isso começa a mudar quando eles recebem a primeira ligação no estúdio, que, como eu falei, é tudo gravado. Essa ligação fala, olha, quando vocês mostraram a imagem do quarto das meninas com atividades paranormais, eu vi um vulto ali. E eles, ops, vamos ver então, vamos passar o VT. E eles fazem um uso bem legal, que é, eles passam a primeira vez e tem o vulto. Eles vão passar a segunda e o vulto não tá mais lá. Lembrando que isso é pra parecer
vai ser um programa ao vivo. Então imagina você tá vendo um programa ao vivo e isso acontece. Você fica, eita, é algo estranho. E existem umas quebras de quarta parede incríveis que acontecem. Eu não vou contar aqui agora porque eu quero evitar spoilers até o final do vídeo, caso você queira ver Ghostwatch ainda. Mas antes eu vou falar só que as coisas que acontecem ficam cada vez mais perturbadoras. Ainda mais se você pensa que as pessoas estavam assistindo isso em casa e muitas pensaram que era de verdade. Então depois eu conto mais spoilers porque eu acho que é legal dizer o que acontece exatamente. Mas antes eu queria dizer que a BBC sabia que isso podia causar problemas. Eles tentaram avisar a galera que era um programa de ficção. E pra isso a gente precisa entrar um pouco no desenvolvimento de Ghostwatch. Esse programa foi criado pelo Stephen Volk e ele tinha proposto pra BBC fazer um formato meio diferente. Na verdade era pra ser uma série de 6 episódios de drama mesmo, de investigação paranormal. Pensa numa coisa meio Ghostbusters, assim, sabe? Então que eles iam usar várias tecnologias diferentes e câmeras com detecção de temperatura e tudo mais. E aí que o último episódio dessa temporada seria uma simulação de ao vivo em que tudo ia começar a dar errado e os fantasmas iam causar muito, porque ele queria dar esse susto, sabe? Essa coisa de parecer que era real. A BBC gostou da ideia, mas falou, cara, eu não sei se vai dar pra fazer 6 episódios, é muita coisa. Vamos fazer um episódio só de 1h30? E o Stephen Volk, então tá, então vamos fazer esse formato do ao vivo ser um especial de 1h30. A gente faz sair no Halloween, que é o momento de contar histórias de fantasmas. E a BBC ficou, tá, mas a gente tem que tomar algumas medidas pra que as pessoas saibam que isso é uma história de ficção. Então, quais foram essas medidas? Primeiro que no programa em si existiam créditos na abertura e no encerramento. E antes de passar a Ghostwatch, tinha uma mensagem introdutória dizendo, olha, que vocês vão ver, é uma história mostrando tudo mais, blá blá blá. Então, assim, dava a entender que era uma ficção. E esse episódio especial passou sob a bandeira BBC One, que é o ramo da BBC que faz dramas. Então, não era um programa jornalístico. E lembra que eu falei que existia o número para as pessoas ligarem e contarem as suas histórias de fantasmas? Esse número era o número geral da BBC e quando a pessoa ligasse, tinha uma mensagem gravada que ia tocar automaticamente, falando, olha, você ligou, mas é um programa de ficção, tá? Só que existem alguns problemas. Mesmo com essas medidas sendo tomadas, elas eram muito falhas em si. Porque, por exemplo, o aviso no começo implica que todo mundo assistiu o programa desde o começo, que não é o que acontece necessariamente com TV. TV você liga a qualquer horário e vê o que tá passando. Então, muita gente ligou e tava passando já o programa, elas não viram essa mensagem no começo. Segundo, que as pessoas começaram a ligar pro número desesperadamente, seja pra contar suas histórias, ou pra reclamar do programa que tava muito assustador, ou pra querer saber o que tava acontecendo, ou pra dizer que viram o vulto ou não, porque conforme ia passando o tempo do programa, eles falavam, se você viu esse vulto aqui, liga pra gente, diz pra gente se você viu em alguma outra ocasião. E eles colocaram ao longo das filmagens algumas aparições do fantasma. E as pessoas começaram a dar uma surtada e ligar pro número. E esse número que deveria falar a mensagem de que é tudo uma ficção, ficou sobrecarregado. E as pessoas tentavam ligar e em vez de ouvir a mensagem, elas só ouviam um sinal de ocupado. Então elas não conseguiam nem falar com a BBC, nem saber que o programa era só uma história de ficção. Agora eu vou entrar em um pouco de spoilers, que na verdade eu não considero spoilers mesmo. Eu acho que o legal sobre Ghostwatch é mais saber do fenômeno do que das coisas que acontecem em si na transmissão. E saber o que acontece é mais interessante do que realmente sentar pra assistir e tal. Mas caso você queira ver, existem DVDs que foram lançados e você encontra bem facilmente pra assistir. Não vou dizer onde, mas você encontra. O que acontece em Ghostwatch é que existe um momento em que você descobre que é tudo uma farsa. Você vê que uma das meninas da família Early tá batendo na parede pra aparecer o barulho dos canos. E aí você pensa, então era tudo um hoax, né? Era tudo uma farsa. Que na verdade a inspiração pro Ghostwatch foi uma história real, que na verdade era fake, mas assim, uma história que aconteceu, uma grande polêmica que aconteceu, de um possível poltergeist, que era o poltergeist de Enfield, que depois foi descoberto que eram as duas meninas da casa que estavam causando e fingindo que era um fantasma. Então tem um momento lá em Ghostwatch que parece que tá tudo resolvido. Foi a menina que tava batendo. E até o próprio Michael Parkinson que tá apresentando, ele não. Então é isso, né, gente? É, claro. Ele não acredita muito na parte sobrenatural. Mas a especialista tá lá, não, tem alguma coisa, não é possível, não sei o quê. E aí as coisas começam a se complicar. Porque o barulho começa a aparecer de novo enquanto as duas meninas estão no quarto sem fazer nada. Os equipamentos começam a dar problema. Lembrando que é pra parecer tudo uma transmissão ao vivo. Então, às vezes, a transmissão cai. Às vezes, a câmera dá pau. Esse tipo de coisa. E tudo é pra parecer que tá sendo
sendo causado pelo poltergeist. Eles começam a receber ligações de pessoas dizendo que os animais delas estão latindo loucamente, que estão incomodados, e que elas começaram a sentir perturbações na própria casa delas. Ou seja, o poltergeist está causando problemas na minha própria casa, porque eu tô assistindo esse programa. Tem uma hora que tem um cara que fala, não, essa imagem do fantasma, ela parece fisicamente com esse homem que foi possuído pelo espírito de uma mulher que matava crianças, e aí ele morreu, só que ele tava trancado com os gatos dele, e os gatos devoraram a cara dele. E é por isso que durante o programa, quando tem alguma atividade do poltergeist, se ouve muitos miados de gatos. E aí quando ele conta essa história, todo mundo fica, eita, né, não sei o quê. E aumenta as ligações das pessoas dizendo que tem mais atividades na casa delas e tudo mais, até o momento que a especialista chega à conclusão, a gente tá fazendo a pior coisa possível aqui, porque a gente, com esse programa, deu acesso à casa de todo mundo na Inglaterra pra esse fantasma. Então a gente fez basicamente uma conjuração a nível nacional. E agora esse espírito está solta por aí. Tudo fica mais estranho. A própria Sarah Greene acaba sendo capturada pra dentro de um porão pelo fantasma, ou seja, a apresentadora de TV foi morta, eles perdem a conexão, o próprio estúdio começa a ser atacado pelo poltergeist, todo mundo foge, e a última cena que existe no programa é o próprio apresentador, o Michael Parkinson, que até o último minuto estava negando a existência do poltergeist, sendo possuído por ele e cantando rimas de ninar assustadoras pra tela. E aí acaba o programa. As pessoas surtaram. Imagina que doido você assistindo isso e pensando que é algo real. Lembra que eu falei no começo do vídeo? Imagina o Pedro Bial no meio do programa dele começar a ser possuído. Você não vai achar que ele tá fingindo, sabe? Você vai achar que no mínimo aconteceu alguma coisa muito estranha ali. E foi o que aconteceu na Inglaterra. As pessoas ficaram realmente assustadas. Como eu falei, teve mais de 30 mil ligações. Muitas delas foram reclamando. Tem até uma história que o Stephen Volk conta no TED que ele fez, que eu vou deixar aqui na descrição, que uma mulher reclamou na BBC exigindo que eles reembolsassem ela para um novo par de calças, porque o marido dela se aliviou nas calças enquanto ele assistia ao programa, de tão assustado que ele ficou. E a gente ri dessas coisas porque tem alguns casos que são engraçados, mas ao mesmo tempo, causar um pânico assim pode ter consequências mais sérias. Por exemplo, um artigo publicado 2 anos depois indicou que 2 crianças tiveram sintomas de estresse pós-traumático por causa desse programa. E eles até dizem que foi uma resolução rápida dos sintomas, então elas não ficaram com um transtorno do estresse pós-traumático, mas elas tiveram uma reação de ansiedade muito grande ao programa. E teve o caso mais triste relacionado a isso, que foi um garoto de 18 anos, que tinha transtornos de aprendizado e diziam que ele tinha uma idade mental equivalente a 13 anos de idade, que assistiu ao programa e a casa dele tinha problemas nos canos parecidos com o que mostraram no programa de TV. E ele se suicidou e deixou um bilhete de suicídio dizendo que se existem fantasmas de verdade, eu estarei sempre com vocês como um fantasma. E os pais desse jovem culparam a BBC, teve até um envolvimento jurídico nesse caso. Ele foi pra BSC, que é a Broadcasting Standards Commission, na Inglaterra, e a princípio tinha sido negado, mas eles recorreram e tudo mais, e a BSC falou sobre as medidas que a BBC tinha tomado para garantir que as pessoas entendessem que era um programa de ficção. Eles falaram assim, a BBC tinha o dever de fazer mais do que simplesmente sugerir que era tudo uma mentira armada. No Ghostwatch, houve uma tentativa deliberada de cultivar uma sensação de ameaça. Eles disseram também que o programa tinha muitos elementos gráficos e perturbadores, falando de animais e crianças machucadas. Além disso, o programa começou um pouquinho só depois das 21 horas, que seria o horário que definia a divisão entre programas acessíveis para crianças e programas que só adultos deveriam ver. E como foi um pouquinho só depois das 21 horas, ainda tinha muita criança acordada que poderia ter visto. Além disso, tinha a participação de apresentadores de programas infantis, tipo a Sarah Greene. Então, alguns pais até pensaram em deixar as crianças assistirem, porque, né, se tem apresentador do programa que ele vê, imagina, você coloca a Eliana pra fazer uma reportagem numa casa mal assombrada. Você não necessariamente vai pensar que é um programa que seu filho, sua filha não pode assistir, porque, tem a Eliana, então não deve ser nada muito pesado. Mas era. No fim das contas, foi emitido um pedido de desculpas, apesar dos produtores dizerem que, cara, a gente avisou que era um programa de ficção, e se a gente tivesse avisado mais, ia acabar com todo o suspense. Realmente não ia causar o efeito desejado eles ficarem avisando o tempo todo, isso é uma ficção, isso é uma ficção. Porque o que assusta de verdade é parecer verdade. É muito doido isso. E a reação geral foi muito negativa, a repercussão na mídia foi super negativa. Isso fez com que a BBC praticamente
praticamente negasse a existência de Ghostwatch por uma década. Eles fingiram que não existia, não passavam de novo, não mencionavam, não deixavam as pessoas comentarem a respeito. Basicamente foi uma obra extremamente influente do terror que foi varrida pra baixo do tapete porque foi assustadora demais. E eu acho que essa história conta muito pra gente sobre como as coisas nos assustam, né? Porque esse tipo de coisa que o Stephen Volk fez com Ghostwatch é algo que ainda não existia muito, sabe? Esses terrores que parecem muito verdade, tipo A Bruxa de Blair ou até Atividade Paranormal. Isso é algo que não existia quando esse programa foi ao ar. Então, as pessoas não estavam preparadas pra esse tipo de coisa. Era um momento que até o próprio Stephen Volk fala que os programas de ficção estavam começando a usar alguns elementos normalmente usados pra não ficção, por exemplo, câmera na mão, uso de imagens de câmera de segurança e tudo mais, enquanto a não ficção estava começando a usar elementos da ficção. Por exemplo, programas policiais estavam começando a usar atores pra reencenar cenas de crimes, esse tipo de coisa. E com essa mistura dos dois, o que era ficção e o que era não ficção? Ele decidiu fazer exatamente isso. Uma ficção com a cara toda de não ficção, que acabou usando muita credibilidade e meio que até ferindo um pouco o acordo que existe, um acordo não verbal que a gente tem com a TV, que é meio que assim, o que tá passando, eu acredito. Hoje em dia esse acordo já não existe quase, mas nos anos 90 era assim, cara, se tá na TV, é verdade. Se tá na TV, aconteceu. Se não tá na TV, eu posso duvidar. Mas nesse caso, não. Se tá na TV com um apresentador que eu confio, com um apresentador que eu vejo toda hora, com uma apresentadora que os meus filhos assistem, será que eu acredito nisso ou não? Eu acho que é uma história muito legal pra gente entender como funciona a cultura, o que assusta a gente, como que uma história de terror funciona. Fiquei muito fascinada por essa história e espero que vocês tenham gostado também. Diga aí nos comentários se vocês já viram Ghostwatch, o que vocês acham e se tem alguma outra história que você lembra que foi influenciada por ela ou que tem algum elemento parecido. Diz aí nos comentários. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima.